Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora da notícia da Folha de São Paulo. Bolsonaro recebeu 44 milhões desde 2023, sendo quase metade em Pix. Aponta relatório da Polícia Federal. Queria primeiramente agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. O canal está só começando, então cada inscrição é muito importante. Lembrando a vocês que os conteúdos aqui do canal são de direita, liberais, libertários, conservadores. Então vamos lá, gente. O que está falando aqui essa notícia? Estão falando das doações que foram feitas para o Bolsonaro. Lembrando aquela campanha que teve quando o Bolsonaro fez a questão do... começou a entrar na questão desse processo e tudo mais, ele fez uma campanha para pagar advogado, esse tipo de coisa e tal. Então, o destaque que eu quero colocar para vocês aqui foram 44 milhões de reais desde 2023, sendo que quase a metade foi via Pix. A grande questão é, de onde que veio esse dinheiro? Foi de corrupção? Ou foi de doações espontâneas da população? Até agora, não existe nenhuma prova de nada de corrupção ligada a esse valor. Aliás, não existe nem prova e nem suspeita. O que se sabe é que foram feitas doações espontâneas, principalmente via Pix. Isso é muito diferente do que aconteceu nos outros governos. Para a gente comparar aqui com o Lula, vamos lembrar. Lula esteve no centro dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil e do mundo. O Mensalão, em 2005, era o esquema de compra de votos lá no Congresso. Petrolão e Lava Jato, 2014 em diante. Esquema bilionário, desvio de dinheiro da Petrobras. Segundo a própria Lava Jato, foram desviados mais de 40 bilhões, aí em vez de ser 40 milhões com M, 40 bilhões em propina e superfaturamento. O Lula chegou a ser condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. No caso do triplex do Guarujá, onde teve apenas de mais de 12 anos de prisão. E ele só foi libertado por uma questão de detalhes técnicos processuais relativos à questão de endereço dele. Ou seja, basicamente o que foi? Ah, olha aqui, nossa, tem um processo todo aqui contra você e tudo mais, mas a gente errou o endereço. Pô, velho, foi mal, vamos te descondenar aqui, está livre. Mais ou menos foi isso. Então não tem como você não colocar o contraste entre os casos. Bolsonaro ele recebe doações individuais de apoiadores sem dinheiro público. Já o Lula foi denunciado por saquear empresas estatais e cofres públicos. No caso do PT, quem pagou a conta foi o povo, porém de forma obrigada e enganada, não de forma voluntária. A gente pagou a conta aumentando a dívida, tanto a interna quanto a externa, inflação, que é o imposto silencioso, desemprego e recessão. Ou seja, a gente está comparando doações voluntárias versus corrupção institucionalizada. E tem outra coisa aqui que é muito importante. Na verdade, esse valor grande de 44 milhões, ele mostra o apoio popular que o Bolsonaro ainda tem. Foram milhões de transações de valores pequenos, que aí somam grandes cifras. Isso é reflexo do movimento de base, cidadão comum, de gente normal que escolhe apoiar o Bolsonaro. Isso é totalmente legítimo e transparente. Agora, olha só, vamos fazer uma reflexão aqui. Quando a imprensa tenta colocar Bolsonaro e Lula no mesmo patamar, a gente tem que lembrar das diferenças. Um foi totalmente com apoio popular de doações voluntárias. O outro protagonista dos maiores escândalos de corrupção já registrados no Brasil. Qual desses dois modelos que é melhor? Essa que é a pergunta. Mas vamos ler aqui um pouco da matéria. Jair Bolsonaro recebeu 44 milhões em suas contas bancárias de março de 2023 a julho de 2025, apontam dados de análise da Polícia Federal, juntado ao inquérito sobre as suspeitas de obstrução no julgamento da trama golpista, que levaram ao indiciamento do ex-presidente e de seu filho, Eduardo Bolsonaro. A análise se baseia em informações levantadas pelo COAF. A maior parte desse valor se concentra em apenas um ano, de março de 2023 a fevereiro de 2024, que recebeu um pouco mais de 30 milhões,
que é o momento lá daquela campanha que foi feita. Já o segundo maior montante recebido foi de 20 de dezembro de 2024 a 5 de junho desse ano, quando o Bolsonaro recebeu 11 milhões. Aí aqui tem os valores de acordo com o momento que foi recebido. Ao todo, no período dos quase 2 anos, 20,7 milhões recebidos foram provenientes de transações em Pix, sendo que cerca de 19 milhões foram enviados de março de 2023 a fevereiro de 2024. Foi o momento lá da campanha. Enquanto o montante recebido do PL em todo o período, segundo esses dados, foi de 1 milhão. Aí está falando aqui da campanha, vejam só. Em meados de 2023, aliados fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro para Bolsonaro pagar multas e advogados, o que gerou uma onda de doações por Pix. O relatório da PF só relata os recebimentos, mas não cita a campanha. Foi até uma honestidade deles aqui de falar isso. Né? O órgão diz que há suspeitas de indícios, ou seja, nem tem indícios, são suspeitas de indícios de lavagem de dinheiro e de outros ilícitos penais por parte do ex-presidente. Suspeitas. Você não tem suspeitas de indícios, nem os indícios eles têm. Procurada pela Folha, a defesa de Bolsonaro não se manifestou sobre a análise da PF. Eduardo Bolsonaro não foi localizado para comentar. Em relação ao indiciamento, a defesa do ex-presidente afirmou na manhã desta quinta-feira que recebeu a notícia com surpresa e que jamais houve descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta pelo STF. Já Eduardo chamou em nota da noite da quarta-feira de crime absolutamente delirante os apontamentos que resultaram no indiciamento. Aqui está falando das movimentações e tudo mais, e das dúvidas que eles têm em relação à questão de onde provém esse dinheiro e tudo mais e tal. Agora, o que a gente tem que ficar mais ressaltado aqui de tudo, novamente, é o seguinte. Não existe comparação se você for colocar Bolsonaro e Lula. Porque o que ocorre é o seguinte. O dinheiro do Lula, totalmente proveniente de corrupção. O dinheiro do Bolsonaro, proveniente de doações espontâneas. Isso é o que a gente gostaria, na verdade, que fosse o Estado, que o Estado não tomasse o seu dinheiro de forma coercitiva, que você pudesse doar de forma espontânea se você acreditasse que aquilo que o Estado estava fazendo para você teria um valor. Mas é lógico que isso aí remete a gente a tanto aquela questão da importunação de baleia, cartão de vacina e mais tantas outras coisas que são o seguinte, qualquer mínima coisa que eles achem, eles vão tentar capitalizar em cima dela, vão tentar fazer com que seja uma coisa potencializada à enésima potência. Ter dinheiro não é crime. Essa é a questão. Gente, muito obrigado a todo mundo que está assistindo o canal. Obrigado a todos que estão se inscrevendo. O canal está só no começo, cada inscrição é muito importante. Um abraço a vocês e até o próximo vídeo.